Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estar aqui essa noite. Obrigado, querido. Que alegria estar aqui com os irmãos essa noite. É sempre um prazer estar nessa casa. Eu me sinto feliz e alegre. É como se... É verdade, é minha também. Eu falo como se fosse minha, não. Na verdade, é minha também. Eu me sinto muito bem aqui neste lugar, né, na presença do Senhor Jesus e na presença dos irmãos. Agradeço ao pastor Vinícius, um amigo que Deus me deu e que eu admiro e amo a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério, tá bom? Deus abençoe a sua vida, sua esposa, irmã Natália, Deus te abençoe, tá? Sua filha, Aisha, tá? A pastora Irani, deve ter pouco tempo que eu conheço a pastora Irani, uns 40 anos. Ela foi a minha pastora por um tempo, né? É sempre bom te ver. Parece que ela... Ontem eu estava falando sobre isso com alguns irmãos, brinquei e falei assim, parece que a pastora Irani dormiu no formol. Que desde quando eu entendo por gente, é a mesma coisa, ela não muda, né? Deus abençoe sua vida, pastora. Está aqui os pastores que eu tive o prazer de conhecer agora. Deus abençoe, pastores, né? Pastor Gel Mendes, meu amigo, fiquei feliz de te ver aqui. Deus abençoe. Pastor ali do núcleo da Batista Lagoinha, ó, Getsemane, ali do Jardim Vitória, que está conosco também. Meu amigo Xará Rodrigo, eu vou fazer uma oração para você durante um mês, se você dar um brilho maior nesse retorno para mim. Um mês. Se não der o brilho, eu também vou fazer essa oração, mas é de outro jeito. Aí você escolhe. A oração vai acontecer. Tá? Irmãos, que alegria estar aqui. Vamos ler a Bíblia? Hoje eu estou como João Batista. Eu vim só preparar o caminho. Porque o que vem depois de mim, irmão... Meu amigo Denim. É Denilton Dantas, para mim é Denim, né? A gente já conhece há um tempo. Está aqui. E até... Vamos lá ver o que Deus vai fazer com a gente aqui hoje. Amém? Salmos 147, versículo 5. Salmos número 147, versículo 5, que nós vamos ler esta noite. Será uma breve reflexão, mas eu sei que Deus falará aos nossos corações. Amém? Salmos 47, 5, que vamos ler essa noite. Se tiver alguém sem Bíblia, acompanhe aí no telão aqui conosco. Tá bom? Vamos lá? Diz assim: grande é o Senhor, e grande é o seu poder. Vamos ler de novo? Vamos ver só essa parte, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Grande é o Senhor, e grande é o seu poder. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra salmos, ela vem do hebraico terlim, ou terralim, que significa cântico ou poemas. E nós sabemos que salmos, ele não é um livro, ele é um compêndio, uma coletânea de canções ou de poemas. E há quem diz que os salmos não devia ser lido, devia ser cantado, né? E é atribuído, nós pensamos que todos os salmos são de Davi, mas são atribuídos 73 dos 150 salmos escritos. 73 são atribuídos a Davi, outros tantos são atribuídos a Moisés, a exemplo do Salmo 90, também é atribuído ao rei Ezequias, a exemplo do Salmo 46, outros salmos são de Asaf, de Coré, entre outros salmistas. Os salmos são divididos em 3 grupos. Quantos grupos? 3 grupos. O primeiro grupo dos salmos é o grupo do louvor ou da adoração. O segundo grupo dos salmos é o grupo das lamentações. E o terceiro e último grupo dos salmos é o grupo das peregrinações. Você sabe que os judeus, eles vão ao menos 3 vezes ao ano, eles sobem a Jerusalém, e quando eles estão subindo a Jerusalém, eles vão cantando, salmodiando os salmos das peregrinações.
Os salmos que nós lemos, 147, o escritor ou o autor é anônimo. Mas mesmo esse escritor sendo anônimo, ele possivelmente escreveu esse salmo no período em que Israel volta a Jerusalém depois do exílio babilônico. E ele vai salmodiar, ele vai expressar, do versículo 1 e o versículo 3, ele expressa o sentimento de adoração a Deus. No versículo 4, ele vai fazer uma alusão ao que o profeta Isaías escreve. O versículo 4, ele diz que Deus é tão grande que conta as estrelas e os números das estrelas e as chama pelos nomes, denotando a grandeza de Deus. O versículo 5 que nós lemos, ele fala: Deus é grande e o seu poder também é grande. A alusão que ele faz no capítulo 40 do profeta Isaías, ele começa no versículo 22 e eu vou ler para você. Ele começa no versículo 22 dizendo assim: Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes estão sobre o seu, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para nela morar. Olha a grandeza de Deus. O profeta dizendo: Ele é o que reduz os príncipes a nada e os torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raiz na terra. Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os levam como folha, como se fossem palha. Diz o Santíssimo: com quem comparareis a mim? E com quem eu me assemelho? Versículo 26, ele vai dizer: levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo seu nome. E ele vai dizer: o seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Versículo 28, ele vai dizer: não sabeis, não ouvistes que o eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, ele não se cansa, aleluia, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável e o seu conhecimento incompreensível. Versículo 29, ele diz: faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se fadigarão, caminharão e não se cansarão. Aleluia! Quando a Bíblia expressa a grandeza de Deus, Jó vai dizer assim, que ele chama os raios pelos nomes. Os raios se apresentam a Deus e diz: eis-nos aqui, Senhor. Naum capítulo 1, versículos 1 ao 3, vai dizer que os céus são poeiras para os seus, as nuvens são poeiras para os seus pés. Ezequiel diz que esse Deus é tão grande que ele pesa os montes em balanças penduradas nos seus dedos. Esse Deus é tão grande, mas tão grande, que um dia ele deixou a sua glória. Aleluia! Um dia ele deixou a sua glória para que se tornasse em forma humana,
Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7, 8, 9, 10 e 11, diz assim: que sendo ele em forma de Deus, não usou por usurpação ser semelhante a Deus, mas aniquilou a si mesmo, assumiu a forma humana e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Eu vou repetir: e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Agora que eu consegui colocar, ou ministrar, ou explicar a você que esse Deus é grande, não teria outro tema se não fosse a grandeza de Deus. Olhe para o irmão, cutuca ele com o cotovelo, na suando, irmão, e fala para ele assim: irmão, Deus é grande. Pastor, Deus é grande em quê? Vamos lá. Primeiro, Deus é grande em respostas. Ah, irmão, você tem que pegar isso aqui. Deus é grande em respostas. Dá um toque no seu vizinho e diga para ele: se você precisa de uma resposta, Deus tem. Aleluia. A Bíblia diz, no livro dos Juízes, no capítulo 6, que Gideão, o anjo do Senhor, e o anjo aqui está em letra maiúscula, que é a tipologia do próprio Deus. O anjo do Senhor aparece a Gideão, quando esse estava malhando trigo no lagar. Diz a Bíblia que o anjo aparece a Gideão. Pega isso aqui. O anjo aparece a Gideão e ele já chega com a mensagem de motivação. Ele já chega animando a Gideão. E o anjo vai dizer assim: a Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. E quando o anjo traz essa mensagem, a resposta de Gideão para o anjo ou para o Senhor foi: se o Senhor é comigo, por que é que estamos passando por essa tribulação, por esta opressão dos midianitas? Se o Senhor é comigo, por que é que eu estou passando por dificuldade? Se o Senhor é comigo, por que é que eu passo por luta? E o Senhor novamente diz a Gideão: Gideão, vai na tua força e livra Israel. E é nesse momento que o Senhor anima, motiva a Gideão, mesmo quando este está em provação, está em dificuldade, o Senhor o motiva. E é nesse momento que Gideão sai para buscar uma oferta. Olha isso aqui que fantástico. Gideão sai e vai buscar uma oferta ao Senhor. Aí você vai pensar: Gideão então era muito crente, o Senhor só falou com ele e logo ele já foi buscar uma oferta. E sabe o que acontece? Quando Gideão, pega isso aqui, quando Gideão sai para buscar a oferta, nada mais é que ele queria saber se era realmente Deus que estava falando, porque quando trazia a oferta, Deus tinha que responder, e se Deus respondesse por meio de fogo, saberia que era Deus falando. Se não tivesse fogo, ou se não houvesse a resposta por intermédio do fogo, não era Deus falando. Quando Gideão sai para buscar a oferta, ele traz um carneiro, e a Bíblia diz que ele pega o carneiro e coloca debaixo de um carvalho. Escute isso aqui. Aí a Bíblia diz que o fogo não desceu. Ele prepara o carneiro, mas coloca debaixo de um carvalho e o fogo não vem. Aí na minha cabeça e na sua cabeça é o que? Então Deus não estava falando, não era Deus falando. Mas é aí que está. Quando ele coloca debaixo do carvalho, o Senhor vem a Gideão e diz: Gideão, tira a oferta, tira o sacrifício debaixo do carvalho, tira o sacrifício do chão, porque quem come no chão é demônio. Tira do chão e coloca sobre o altar. Quando ele tira do chão e coloca sobre o altar, o fogo desceu, a resposta veio. Por quê? Porque Deus responde através de vida no altar.
Esta noite Deus está dizendo: tem resposta para você, mas a vida tem que estar no altar. Tem resposta para a sua vida, mas a vida tem que estar no altar. Sem altar não tem resposta. Oh, aleluia. Esta noite Deus está dizendo: aleluia, a vida está no altar, a resposta desce. Esta noite Deus está dizendo: a vida está no altar, tem resposta para você. Esta noite Deus está dizendo: tem oferta, tem sacrifício, tem altar, então tem resposta. Deus é Deus grande em resposta. Quando eu olho para a vida de Abraão, no capítulo 22 do livro do Gênesis, a Bíblia diz que Deus olha para Abraão, e Deus vai falar para Abraão assim: Abraão, eu quero o seu filho como sacrifício, como oferta de sacrifício. A Bíblia diz que Abraão, então, pela madrugada, ele vai preparar a lenha, ele vai preparar o jumento. Preste atenção nisso aqui. Abraão tinha servos, Abraão tinha empregados. Quando Deus pede o sacrifício, Abraão poderia muito bem pedir aos seus servos para irem cortar a lenha. Mas o texto diz que o próprio Abraão, pela madrugada, cortou a lenha. Então por que Abraão não mandou os servos? Porque se o sacrifício é meu, eu o farei por completo. Abraão então prepara tudo. Pela manhã, o Senhor diz a Abraão: Abraão, vai para o caminho que eu te mostrarei. E Abraão partiu. Por que é que Deus não falou para Abraão sacrificar Isaque no quintal da casa? Por que é que Deus não disse a Abraão para sacrificar Isaque perto de onde ele morava? Porque Abraão tinha que andar, porque Abraão tinha que viajar 3 dias. O que está impetrado entre linhas desta viagem? Porque ele teve que viajar 3 dias, porque durante 3 dias Deus ia revelando a Abraão o que aconteceria. Se Deus te chamar para uma viagem com ele, vá, porque no meio da viagem ele vai te revelar coisas. Preste atenção nisso aqui. Abraão, na viagem, ele começa a ver o sacrifício real de Cristo. Ele começa a enxergar o sacrifício real de Jesus. Na viagem, Deus começa a mostrar a Abraão o que aconteceria com Cristo Jesus. É por isso que Jesus escreveu e falou e disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. 30 anos de preparação de Jesus resultaram em 3 anos de ministério. 3 anos de ministério resultaram em 3 horas na cruz. 3 horas na cruz o levou a 3 dias no sepulcro. Quantos dias Abraão andou? 3 dias. No primeiro dia, o Pai revelou o ministério de Cristo. No segundo dia, o Pai revelou o sacrifício de Jesus. No terceiro dia, o Pai revela a vitória e a ressurreição do Cristo Jesus. E é por isso que Abraão vai. Aleluia! E quando Abraão chega aos pés do Monte Moriá, ele vai olhar para os seus servos e vai dizer: ficai aqui, porque nós subiremos.
plural. Adoraremos, plural. E tornaremos juntos para vós, plural. O voltar junto não é o corpo do menino morto. O voltar junto aqui no original é: do jeito que subimos, vamos descer. Aleluia. E agora ele chega lá em cima, e ele vai agora sacrificar o menino. A ideia que a gente tem é que Abraão ia matar e pronto, mas é muito além disso. Seria muito fácil, pastor Gel, Abraão chegar para matar o menino. Era fácil, enfiava a espada, tirava e o menino morria, pronto, resolveu o problema. Mas preste atenção, o que Deus pediu foi um sacrifício de adoração. E um sacrifício de adoração nesta época aqui, sabe o que tinha que ser feito? Abraão tinha que pegar o menino, cortar o pescoço do menino, o sangue ia descer, ele ia pegar um jarro e parar o sangue, colocaria o jarro de lado, ia ter que rasgar o menino do pescoço até a virilha, tirar as vísceras, tirar os órgãos internos, depois pegar o menino e cortá-lo em 4 partes, depois pegar cada ponta ou cada parte e colocar em cada ponta do altar, depois atear fogo, e com o sangue que sobrou, ele tinha que derramar sobre o fogo para a fumaça subir e Deus receber. E tudo isso sem ficar triste. Quando Abraão chega lá em cima, e agora ele está lá, e o texto vai dizer que ele vai descer o cutelo. E o descer o cutelo aqui, o anjo brada. Os textos mais antigos dizem que o anjo segura o braço de Abraão. É como se ele forçasse para descer, e o anjo segura. E o anjo vai dizer: Abraão, não faças mal ao menino, porque o Senhor já providenciou o sacrifício. Deus responde. Essa noite tem resposta para você. Hoje eu estou aqui fruto de uma resposta de Deus. No ano passado, no Inflame, falei com o pastor Vinícius ontem. Falei: amanhã eu vou te contar o que aconteceu, mas só te conto amanhã, que é hoje. No Inflame passado, eu vim aqui os 3 dias, e eu sentado ali onde o pastor estava, havia um pastor aqui pregando, e eu sentado ali, e eu fiz um pedido a Deus. Falei: Deus, se aprove o Senhor, no ano que vem, me conceda a oportunidade de pregar no Inflame. Escute bem, escute bem, eu vi o pastor colocar o flyer dos pregadores convidados, e no meu coração eu falei: Deus, não foi esse ano, eu me preparo para o ano que vem, não tem problema. Quando foi ontem, o pastor me ligou, e quando ele me fez o convite, eu falei: eu aceito, mas no momento eu fiquei estático, eu fiquei olhando. Ele me fez uma chamada de vídeo, eu fiquei olhando para ele, quando ele me fez eu fiquei olhando, estático. Aí Deus veio ao meu coração e disse: eu fui fiel a você, eu respondi a sua oração, você foi fiel a mim e eu fui fiel a você. Porque Deus responde. Segundo, Deus é grande em livramento. Ah, irmão, você tem que entender isso aqui. Deus é grande em livramento. Quando o povo hebreu estava preso, cativos, escravizados no Egito, a oração do povo subiu até os céus, e Deus falou: eu estou afim. Entenda isso aqui. Deus falou: eu estou afim de libertar o povo.
E o estar afim aqui não quer dizer que ele ia fazer. Ele só estava afim. Deus estava dizendo: depende mais de vocês do que de mim. Eu estou afim, mas depende de você. Essa noite deixa eu ser profeta na sua vida. Deus está dizendo: eu estou afim de te livrar, eu estou afim de responder, eu estou afim de recuperar, eu estou afim de restituir. Ai, irmão, se eu estivesse no seu lugar, já estava com a mão para cima, com a boca aberta, dando glória. Deus está dizendo: eu estou afim de prover, eu estou afim de operar, eu estou afim de salvar, eu estou afim de curar, eu estou afim de transformar, mas depende mais de você que de mim. O hebreu estava lá, escravizado. De repente Deus olha, Deus fala assim: eu tenho um projeto para libertar esse povo. Aí vai nascer o libertador, Moisés. Moisés já nasce num tempo de crise. Moisés já nasce num tempo de crise. Vou repetir: Moisés já nasce num tempo de crise. Quando ele nasceu, a mãe teve que esconder. A mãe teve que esconder. Tem projeto seu que é grande, mas como ele está começando, precisa ser escondido. Tem projeto seu que é grande, mas como está começando, tem que ser escondido. Ela escondeu o menino. Por 3 meses ela esconde. Só que o texto diz assim, ó: não podendo mais esconder, porque o menino crescia. O seu projeto hoje está escondido, vai crescer e vai chegar uma hora que não vai ter como mais ficar escondido. Então ela pega o menino, entrega a Miriam, que coloca entre os juncos do rio. E Moisés está entre os juncos. Presta atenção. Passaram-se então as servas da princesa do Egito e não viram Moisés, mas a princesa de um outro lado ouviu o choro da criança. As servas passaram no lado, não conseguiram ouvir o choro do menino. A princesa do outro lado conseguiu ouvir. Sabe o que eu aprendo? Deus não mostra projeto grande para gente pequena. Ah, você não recebeu. Deus não mostra projeto grande para gente pequena. As servas não tinham força de chegar diante de Faraó e fazer com que Moisés ficasse vivo, mas a princesa tinha. Então Deus mostrou um projeto grande para quem era grande. A princesa pega o menino, cuida do menino. Você conhece a história, eu não vou me apegar a isso. Chegou um dia que Moisés teve que sair, porque descobriram que ele era hebreu. Agora ele tem que sair do Egito. Antes de sair do Egito, Moisés observa que um hebreu estava sendo maltratado por um egípcio, e Moisés se dói ao ver um hebreu sendo maltratado por um egípcio. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem pessoas que não se sensibilizam quando vê um irmão sendo maltratado. Tem gente que não se sensibiliza quando vê um irmão de fé sendo humilhado. Pelo contrário, se associa a quem está humilhando. Deus está dizendo através de Moisés: defenda o seu irmão, defenda a fé, ajude o seu próximo, ajude o seu irmão. O que aconteceu agora? Moisés então, ele foge do Egito e vai para umas terras chamadas Midian. Lá ele conheceria o seu sogro chamado Jetro, que lá na frente ele casaria com a sua filha chamada Zípora. Presta atenção, Moisés agora está passando debaixo do monte chamado Horebe ou Sinai, que é a mesma coisa. Quando ele está passando debaixo do monte, Moisés olha, e quando ele vê lá em cima, ele viu uma sarça que pegava fogo. O curioso aqui da história é que Moisés não é atraído pelo fogo. Moisés não é atraído pelo fogo. Ele é atraído pela sarça que não se desfazia. Fala para o seu irmão: Deus sabe a forma de atrair você. O que mais Moisés via era fogo.
mas um fogo numa sarça que não se derretia, que não se desfazia. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Tem muita gente na igreja que a gente olha e fala assim: esse tem fogo. E as pessoas são atraídas pelo fogo. Hoje em dia as pessoas são atraídas pelo fogo. O irmão é do fogo. A gente pensa, o irmão é do fogo. Mas melhor do que o fogo é a resistência. Você tem que pegar isso aqui. Melhor do que o fogo é a resistência. Porque o irmão do fogo, ele está aqui hoje, mas amanhã não vai estar. Mas tem irmão que é da resistência, olha para ele não tem muito fogo, ele não tem muita brasa, mas ele tem resistência. Da segunda-feira ele está na igreja, quinta-feira ele está na igreja, quarta-feira está na igreja, domingo ele está na igreja. Não tem fogo, mas tem resistência. Olha o que é legal. Quando Moisés vai adentrar para o monte, ele vai ouvir uma voz, e a voz vai dizer o que para Moisés? O que a voz disse para Moisés? O que vai dizer? Não. Primeira coisa que Deus fala a Moisés: Moisés, o chama pelo nome 2 vezes. É Deus dizendo: você ainda não me conhece. Era o primeiro contato de Moisés com Deus. Você ainda não me conhece, mas eu sei quem você é. Você ainda não me conhece, mas eu sei quem você é. Foi o mesmo, só pegando um parâmetro, foi o mesmo que Deus fez com Jó. Olha só, no capítulo, eu amo isso aqui, no capítulo 23 do livro de Jó, Jó se apresenta, e na oração, Jó vai dizer assim: se Deus fosse um homem, eu chamaria para uma conversa e perguntaria para ele: por que eu estou vivendo isso? Se você ler a Bíblia, você vai ver que do capítulo 2 até o capítulo 38, Deus não fala com Jó. No 23, Jó diz: eu queria que Deus fosse um homem, e eu chamaria para uma conversa. Deus ouviu e não gostou. No capítulo 38, Deus olha para Jó e fala assim: Jó, cinge os teus lombos, vem aqui fora, se tu é homem. E Deus começa a dizer: onde estavas tu, Jó, quando eu formei os céus? Onde estavas tu, Jó, quando eu coloquei os alicerces na terra? Onde estavas tu, Jó, quando eu formei as estrelas, o sol, a lua? Onde estavas? E do capítulo 38 até o 42, Deus vai falando onde estava, quem era você, o que fazia. Só que no capítulo 42 é Jó dizendo para Deus: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e te contemplam. Deus conhece você. Depois que Deus chama Moisés 2 vezes, Deus fala para Moisés: tira a sandália, entra. Moisés entra e Deus começa a discorrer: Moisés, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito de libertar o meu povo e quero usar você. Moisés começa a dar aquele monte de desculpa e Deus fala assim: é você, Moisés. Aí Moisés fala: eu entendi, Senhor, eu entendi o propósito, eu entendi o projeto, mas quando eu chegar lá diante de Faraó, ele vai me perguntar no nome de qual Deus eu estou pregando. Eu tenho que dizer para ele um nome. Qual é o nome que eu vou dizer? Aí Deus se revela a Moisés. Aleluia. Deus se revela a Moisés. Quando chegar diante de Faraó, diga para Faraó: o eu sou, o que sou, me enviou a vós. O eu sou o que sou aqui, irmão, seja sincero, é uma frase que não tem muita conexão. No português não, eu sou o que sou. Mas quando você lê essa frase, no hebraico do Antigo Testamento é Yahweh Asher Yahweh. Eu me torno aquilo que você precisa.
Vou simplificar. Deus estava dizendo: eu serei para você o que você precisar. Vou mais além. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você está doente, eu sou a cura. Você está caído, eu te levanto. Você está fraco, eu te fortaleço. Você está com fome, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você está com sede, eu sou a fonte da água da vida. Você está morto, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é aquilo que você precisa. Moisés entende e vai. Ele vai. Chega lá, ele fala das pragas. Você sabe disso. Faraó endurece o coração. A última praga era a praga do primogênito. Êxodo 12, 13, o Senhor fala para Moisés: vai lá e diga para o povo: pegaram o cordeiro, mataram o cordeiro, pegaram o sangue, pincharam os umbrais da porta, à meia-noite o anjo vai descer e vai olhar, aonde tiver o sangue ele passará por cima, não vendo o sangue ele entra e mata o primogênito de cada casa. Êxodo 12, 13 diz: o sangue vos será por sinal na casa que estiverdes, e vendo o sangue passarei por cima, e não haverá praga destruidora. Presta atenção, Moisés chega então diante do povo e diz para o povo: à meia-noite o anjo vai descer e vai entrar na casa em que não estiver o sangue. Deus mandou de pegar um cordeiro, matar o cordeiro e pegar o sangue e pinchar os umbrais. Moisés espalhou a notícia. À meia-noite o anjo desceu, aonde tinha um sangue ele passava por cima, não tinha um sangue ele entrava e matava o primogênito de cada casa. Matou o filho primogênito de Faraó. Pela manhã o Faraó olha e percebe que o filho está morto, chama Moisés e diz: pega o seu povo e vaza. Lá vem Moisés, com quase 3 milhões de pessoas. Pastor Moisés, 80 anos, 3 milhões de pessoas, 3 milhões de membros. Alguns passavam perto dele e falavam: pastor Moisés não passou na minha tenda, não me cumprimentou com a paz do Senhor Jesus. Aí vai passar diante de uma situação. Primeiro obstáculo, Magiar, Mar Vermelho, rocha para um lado, rocha para o outro, 657 mil homens de Faraó atrás, para recapturar o povo. E agora? Moisés vai fazer algo que ele não devia fazer. Ele vai orar. Fala para o seu irmão assim: nem sempre a oração resolve. Que heresia é essa, pastor? Nem sempre a oração resolve. Oração sem atitude não tem efeito. Oração sem atitude não tem efeito. Pega isso aqui. Como é que você sabe, pastor, que Moisés não devia orar? O próprio Deus fala: porque clamas a mim. Não é hora de clamar, é hora de agir. Fala para o seu irmão: é hora de agir. Aleluia. 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 É hora de agir. O que você tem na mão? Aí Moisés apresenta: eu tenho um cajado. Mas para que serve um cajado numa hora dessa? Deus fala: isso é a autoridade que eu te dei. Usa a autoridade que eu te dei. O resto você deixa comigo. O Senhor Jesus, em Mateus 28, ele vai dizer: eis que vos dou poder e autoridade. Sabe por que sua casa não mudou ainda? Você não usou a autoridade. Sabe por que a sua vida não mudou ainda? Porque está faltando a autoridade que Deus te deu. Deus falou: usa a autoridade. Moisés chega agora diante do mar, levanta o cajado. E o interessante é que a água não começa a abrir daqui para lá, ela começa a abrir de lá para cá. É Deus mostrando a Moisés: a glória não é tua. Usou a autoridade, mas quem faz sou eu. Usou a autoridade, mas quem faz sou eu. De lá para cá as águas se abriram. Israel atravessa em terra seca. Do outro lado, Miriam não aguenta, pega a bateria, sai tocando, cantando e dizendo: o Senhor gloriosamente triunfou, derrubou o Faraó, seus cavalos e cavaleiros. Louvado seja o nome do Senhor. Deus trouxe livramento ao povo.
te contar um negócio. Alguns dias atrás Deus me deu um livramento. Alguns dias atrás, 2 semanas atrás, Deus me deu um livramento. Eu estava trabalhando, fui avaliar um carro. Depois que eu avaliei o carro, estava com 2 amigos. Falávamos assim: aqui perto tem uma cachoeira, vamos lá, vamos. E fomos para a cachoeira, com a roupa que estávamos. Fomos para a cachoeira. Quando chegamos lá, eu comecei a entrar, a brincar e tal, conversando com eles na borda, na beira da cachoeira. Conversando com os amigos, de repente eu falei, brincando, falei assim: cara, eu morro de medo de nadar nessas águas e afundar. Aí o amigo que estava comigo falou assim: rapaz, nem se você quiser você afunda. Não tem como afundar nesse lugar. E eu fui brincando, de repente cheguei num local que a água batia mais ou menos no peito. Eu falei assim: eu vou dar umas braçadas aqui para lá, porque eu tenho medo da cachoeira. Vou dar umas braçadas daqui para lá, chegar lá vai estar no mesmo nível, amém. E eu fui dando as braçadinhas. Quando cheguei do outro lado, que eu fui pôr o pé, cadê pé? Eu entrei em desespero. Eu comecei a afundar. Eu sabia na minha mente que eu tinha que bater braço, bater perna. Mas, cadê o que aconteceu? Eu comecei a afundar, literalmente a afundar. E eu voltava, fazia a mão assim para os amigos, e eles parados, olhando, pensando que eu estava brincando. E eu voltava, levantava a mão, e eles voltavam e tal. De repente, na terceira vez que eu tentei, eu cansei muito. E eu comecei a descer literalmente. E eu via as águas me tampando. E eu na minha mente pensando: aqui acaba. Aqui acabou tudo. Eu vou morrer é aqui. Quando eu estou descendo, eu vejo a mão de um dos amigos mergulhando. Ele estendeu a mão. Eu segurei a mão, porque eu nem sabia para que lado eu estava mais. Eu segurei a mão dele. Ele me puxou e saiu. Eu comecei a tentar, mas eu estava muito cansado. Eu não consegui. Ele foi atrás de mim e me empurrou e continuou. Eu consegui sair na borda. Me tremia todo. Passou. Fui para casa, tomei trauma, fui para casa. Chegando em casa, fui para casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe, vi minha mãe deitada. E eu falei para ela: mãe, a senhora está bem? Ela falou comigo assim: eu estou com uma dor no coração. E eu falei com ela: a senhora quer ir para o médico? Ela falou assim: não é dor de doer, é dor de angústia. E eu fiquei calado, não contei nada a ela. Isso foi na quinta, sexta, sábado, domingo. Eu fui na igreja da minha irmã. Quando cheguei lá na igreja, no Alto do Vista Alegre, quando cheguei na igreja da minha irmã, eu contei para minha irmã, porque até então não tinha contado para ninguém. E quando eu comecei a contar para minha irmã, ela entrou em prantos, a chorar. E eu falei com ela: calma, eu estou bem. Ela falou assim: você não está entendendo o que aconteceu. Eu falei: então me conte. Ela falou assim: na quinta-feira tem um ciclo de oração aqui. Minha mãe nunca foi nesse ciclo de oração. E ela falou: nessa quinta ela foi. E quando ela estava subindo, a distância é grande, de uns 3 a 4 quilômetros. E minha mãe tem uma perna maior que a outra. Uma perna dela é mais inchada devido à trombose. E a minha irmã disse a mim: eu liguei para minha mãe e falei para ela que o meu marido buscaria ela em casa. E ela disse: não precisa, eu vou subir a pé, porque o que Deus está exigindo de mim hoje é que eu suba a pé. E a dor que eu sentiria na perna não compara a que eu sentiria no coração. Preste atenção no que eu estou te dizendo. O meu Deus sonda a nossa vida. E quando Deus te colocar alguém na sua mente, pare tudo que está fazendo e vá orar por esta pessoa, para que Deus dê a ele ou a ela o livramento. Enquanto eu estava afundando, alguém do outro lado orava por mim.
Essa noite Deus está dizendo: esta noite Deus está dizendo: eu estou enviando socorro. Aleluia. Eu repito isso em alto e bom tom. Esta noite Deus está dizendo: eu estou enviando o socorro para a sua vida. Tem livramento, tem resposta. Deixa eu terminar. Terceiro, para a gente terminar: Deus é grande em resolver situações adversas. Vou repetir: Deus é grande em resolver situações adversas. Você acha que está difícil? Você acha que está complicado? Você acha que é impossível? O que é impossível para você não é impossível para Deus. Eu vou melhorar isso aqui, presta atenção. Quanto pior fica para você, melhor fica para Deus. Aleluia. Quanto pior fica para você, melhor fica para Deus. Já Jesus sai de Gadara, entra no barco, no mar da Galileia. Ele chega aí em Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, tem uma multidão esperando Jesus. No meio dessa multidão, um chefe ou um dos principais da sinagoga. Seu nome era Jairo. Ele se apresenta a Jesus. Marcos capítulo 5. Ele se apresenta a Jesus e diz assim: Senhor, vá comigo ou vão comigo à minha casa, porque minha filha está moribunda. Em outras palavras, minha filha está à beira da morte. Vamos comigo para minha casa. A Bíblia diz no versículo 24: e Jesus levantou e foi. Você não pegou isso aqui? Jairo convida e Jesus vai. Eis que estou à porta e bato. Ele espera o convite se alguém abrir a porta. Ele foi. Quando Jesus foi, no meio do caminho, Jesus é interceptado por uma mulher. Pega isso aqui. Jesus é interceptado por uma mulher. A mulher tinha um fluxo de sangue, uma lesão na parede do colo do útero. Ela tinha um fluxo de sangue. E ela vai por detrás de Jesus, toca nele para receber a cura. Você conhece a história? Só que na cabeça de Jairo, aquela mulher estava atrasando o processo, porque a filha estava à beira da morte. Na cabeça de Jairo não daria tempo. Duas coisas acontecem com Jairo. Primeira, quando ele vê aquela mulher sendo curada por tocar em Jesus, a fé dele aumenta. Segundo, quando ele percebe que está demorando o processo, porque Jesus para atender a mulher, sabe o que acontece? Ele desconfia: será que vai dar tempo? Ele viveu um conflito de fé e dúvida, um conflito entre crer e duvidar. Só que Jesus resolve o problema da mulher, e agora Jesus está indo com Jairo. Quando Jesus chega à porta da casa ou do lugar onde Jairo morava, alguém sai de lá gritando: acabou, sua filha morreu. Em outras palavras, ele estava dizendo: não deu tempo, acabou. Jesus olha para Jairo e fala assim: Jairo, não temas, crê somente. Presta atenção. As pessoas que estavam à porta de Jairo estavam dizendo para Jairo: por que você incomoda o mestre? Em outras palavras, estavam dizendo: por que você ainda busca a Deus se não tem mais jeito? Se acabou a esperança, se não deu para você, se já deu
já deu ruim, como diz o outro. Por quê? Jesus olha e diz: Jairo, aleluia, isso aqui é fantástico. Jesus fala assim: Jairo, tira todo mundo da sua casa. Não foi Jesus que expulsou. Jesus falou para Jairo expulsar. Tem coisa que não é Deus que vai fazer por você, é você que tem que fazer. É você que tem que selecionar quem anda com você. É você que tem que selecionar quem acredita em você. É você que tem que selecionar quem confia em você. É você que tem que selecionar quem acredita no plano de Deus para a sua vida. De repente Jesus falou assim: tira esse povo daí. E eles saíram, e Jesus entra. E a Bíblia diz que Jesus entrou. Jesus, Jairo, a esposa, a filha que estava morta, Pedro, Tiago e João. Jesus estava dizendo: eu só quero aqui quem acredita no milagre. Eu só quero aqui quem acredita no milagre. Aleluia. Deus está dizendo para você essa noite: só vai ficar quem acredita no milagre. Só vai ficar quem acredita no Deus que pode todas as coisas. A proposta minha esta noite para você é dizer: vai dar tempo de Jesus cumprir o que Ele prometeu. Pastor, mas tem tanto tempo que está demorando. Vai dar tempo. Pastor, estou avançado de idade. Deus está dizendo: vai dar tempo. Pastor, aleluia, parece que não chega mais. Deus está dizendo: vai dar tempo. Pastor, parece que tem gente me atrapalhando. Deus está dizendo: vai dar tempo. Jesus olha para Jairo, para a menina, e vai dizer para a menina: Talita cumi, levanta menina. Menina, levanta. E a menina levantou. O levantar aqui é mudança de postura, mudança de posicionamento. Deus está dizendo: muda a postura esta noite. O legal é que depois que a menina levanta, a menina levantou, pastor, Jesus falou para Jairo assim: dá ela comida, alimenta a menina. Deus está dizendo assim: ó, eu vou tocar no seu milagre. Alimenta a sua fé. Eu vou tocar no seu milagre. Alimenta a sua fé. Eu vou tocar, aleluia, na promessa. Alimenta a fé que vai dar tempo. Alimenta a fé que vai dar tempo. Você já viveu aquele momento, e eu termino. Você já viveu aquele momento que para você parece que já era? Alguém já viveu isso aqui? Já era. Estamos igual a Ezequias na ponta do altar. Ou Deus faz agora, não terá outra oportunidade. Você ainda não morreu. Ah, irmão, você ainda está vivo. E enquanto você respira, para Deus ainda dá tempo. E mesmo se você morrer, Ele está dizendo: eu sou a ressurreição. Por que eu estou te falando isso? Porque para mim, Rodrigo, há 17 anos atrás, parecia que não daria tempo. Esse mês fez 17 anos que eu capotei o carro. 17 anos que meu irmão morreu no capotamento. Os amigos que estavam comigo no carro morreram. Dos 4 só eu escapei. De que forma que eu escapei? Quebrando a bacia pélvica em 4 partes diferentes, perna direita em 8, calcanhar direito em 6, redução dessa perna 3 centímetros, eu amassei pulmão, baço, fígado, rim, pâncreas, fiz tracostomia, a cama do hospital não cabia os meus braços porque o corpo não deixava, fiquei em coma, presta atenção, fiquei em coma 3 meses, fiquei 14 dias com hemorragia interna. O médico olhou para minha mãe e disse para ela: não tem mais jeito, infelizmente ele vai morrer, mas a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. E é nesse momento, é nesse momento que Deus entra.
É quando o médico olha para você e diz: ele não vai aguentar, e Deus faz você aguentar. É quando alguém olha para você e diz: acabou, e Deus disse para você: para mim, eu só estou começando agora. Ele é o dono do tempo. Eu vim aqui hoje dizer para você: vai dar tempo de Deus cumprir toda a promessa. Escute, saí do coma, fui para a UTI, da UTI eu fui para o quarto, 1 ano e 8 meses, deitado numa cama, na cadeira de roda. O médico veio a mim e falou: você não vai viver, isso não vai andar. Aleluia. Desenganado, o médico dizendo: você não vai andar mais. O senhor lembra, o senhor lembra, o senhor lembra, pastora lembra, os amigos lembram, você não vai andar mais. Preguei na igreja da pastora, quando eu era na rua Regina, na cadeira de roda, colocava a mão para falar e tirava para respirar, mas eu falei com Deus no quarto do hospital. Enquanto vida eu tiver, pode ser na cama, pode ser na cadeira de roda, pode ser do jeito que for, eu vou falar do teu amor para todo mundo. Escuta, passou o tempo, uma irmãzinha do ciclo de oração, ela morreu agora, há 2 meses atrás ela faleceu. A irmã Marli, desse tamanhozinho, foi lá em casa, e no dia 21 de janeiro de 2005, eu ia operar novamente. Presta atenção, no dia 22, no dia 21 ela foi lá em casa. Quando ela chegou lá em casa, Deus tomou aquela serva, 70 anos de idade, Deus tomou aquela serva dele e falou comigo: ainda esta noite eu irei te visitar. Você crê que Deus ainda fala ou não? Mas você tem que entender o que Deus está falando. Ele não falou que ia falar, ele falou que ia visitar. De madrugada eu acordei de madrugada e pensei: cadê, Senhor? O Senhor falou que ia me falar, que ia me visitar, que ia fazer alguma coisa. Cadê? E pentecostal é uma bênção. Tem pentecostal aqui? Deixa eu ver. Fala a verdade. Nós somos pentecostal, a gente é uma bênção. A gente fantasia uns negócios na cabeça fora do comum. E eu estou deitado, eu falei: o Senhor falou que ia falar comigo, eu estou preparando. E eu pensei que eu ia ver anjo voando no quarto. Eu pensei que a cama ia tremer. Eu morava de frente ao ponto de ônibus e vinha aquele clarão. Eu falei: é o anjo. Deixa eu só identificar se é o Miquel ou se é o Gabriel. É um arcanjo. Olha, você vê que anjão. Aí passava aquele ônibus e ia embora. E eu, na minha mente, eu pensava: eu tô muito carnal, porque eu tô de olho aberto. Fechou o olho, vira espiritual. Eu vou fechar o olho para me ver. Você vai fechar o olho para ver? Fechar o olho para me ver. Eu estou muito carnal, fecha o olho para ver. E eu fechava, ficava uns minutos assim, não via nada, abria para ver, né? Será que chegou? Deve ter atrasado. Não vi nada, não ouvi nada, mas eu senti, aleluia, a pelve estalando. E eu pensei, depois de 1 ano e 8 meses sem sentir nada, senti um estalo, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu senti um estalo. Aí eu não era casado ainda. Eu acordei minha mãe e disse: mãe, eu senti um estalo e tal. Falou: você quer ir para o médico agora? Eu falei: não. Apesar de estalar, foi até gostoso. De manhã a gente vai, de manhã entramos na ambulância e fomos para o hospital. Hospital Maria Amélia Lins. Quando chegamos lá, no hospital ortopédico, e eles me viraram, e eu só mexia, igual aqueles bonecão de Olinda, só mexia a parte de cima, a parte de baixo nada. Aí de repente me levaram para um quarto de raio-x, me colocaram lá, e me tiraram o raio-x aqui, vira para um lado e vira para o outro, e tira uma, tira a outra, tira uma, tira a outra. De repente me afastaram, me deixaram numa maca. Aí o médico estava lá do outro lado, numa luz muito forte. Ele levantou
levantou assim a chapa e chamou outro, estavam falando e conversando, e o crente dramático é uma luta, e eu dramático olhei para minha mãe e disse para ela: pode ir lá, que agora piorou o negócio. Aí piorou mesmo, pode ir, que agora quebrou de vez. E falava com Deus: Senhor, eu estou preparado nada. Aí veio o médico, veio e falou assim: você está vendo aqui? Falei: pode falar, doutor. Ele falou assim: você está vendo esse risco? Falei: estou vendo. Falei: é aqui que você ia operar. Aí eu falei: ia operar? Ele falou: é, porque o risco, ou os ossos, eles já juntaram no lugar, não precisa mais operar. Eu lembrei, os estalos, era Deus chegando no lugar. Deixa eu te dizer um negócio: parece que está tudo fora de lugar na sua vida, parece que está tudo uma desordem só, mas Deus está dizendo: eu sou o dono do tempo, eu estou encaixando tudo, tudo vai chegar no lugar certo. Para terminar, oh aleluia, oh aleluia, eu sinto Deus aqui neste lugar. Do tempo que ainda me resta, eu preciso tirar 30 segundos para você levantar a mão e adorar o Senhor, sem aplausos, só a sua voz e a mão estendida. Levante a mão, levante a mão, vai dar tempo. Pastor, está complicado. Eu vim aqui dizer: vai dar tempo. Pastor, está complicado, a situação é adversa. Deus está dizendo: eu sou grande para resolver situações adversas, complicadas, impossíveis. Adore o Senhor, adore. Levante a mão e adore. Levanta a mão e diga: eu creio. Levanta a mão e toma posse. Levante a mão e receba. Levante a mão e glorifique a Deus. Eu termino. Depois disso, na cadeira de roda eu fui para o andador. Demorava 20 minutos para chegar daqui lá, andando de andador. Aleluia. 20 minutos andando, mas já estava feliz que estava de pé. Valorize as pequenas conquistas. Valorize as pequenas coisas. 20 minutos, pastor, daqui e ali, andando. Me soltava, eu caía. Meu fisioterapeuta falou: anda de linha reta. Eu dava 2 passos e já tombava. Ó menino quando aprende a andar. Mas perseverei. Com lágrima, com choro, com dores do coração e físicas, com traumas, mas alegre, porque Deus estava me colocando de pé. Do andador eu fui para a bengala, e eu fiquei assim com a bengala. Aí de repente eu pensei: eu ainda estou jovem, só tenho 24 anos, eu ainda estou jovem. Chutei a bengala. Hoje eu estou com as minhas 2 pernas aqui. Sabe por quê? Porque vai dar tempo. Fica de pé. Coloca a mão no coração. Cadê os músicos? Posso, pastor? Coloca a mão no teu coração. Eu vou cantar para vocês a primeira música que eu cantei depois que eu voltei para a igreja, depois do acidente, ainda na cadeira de roda. Dó maior para nós, Guilherme, por favor. Eu gostaria que você cantasse essa música com fé. Eu gostaria que você cantasse com a alma, porque esta noite Deus está dizendo para você: tem milagre chegando. Ah, irmão, você não recebe, é uma pena. Tem milagre chegando, tem resposta chegando, tem livramento chegando, tem solução chegando. Vamos cantar, vamos. Nunca houve noite
que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema não que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Cante! Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Levante a sua mão, declare aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e sou a... Ai, irmão, você pode melhorar isso, canta. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Não há ferrolho, nem importa que se feche. Levante a sua mão, solte a sua voz. Esta noite Deus vai mudar a sua história. Esta noite Deus está mudando a sua vida. Esta noite tem resposta chegando para você. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo. Tem pessoas que estão derramando lágrimas. Deus está colhendo as suas lágrimas. Tem pessoas que estão com o coração quebrantado. Deus está cuidando da sua alma. Deus cuida, Deus cuida, Deus transforma, Deus liberta, Deus restaura. Joga a mão para o céu, adore, joga a mão para o céu e louve, joga a mão para o céu, glorifique ao Senhor.